A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos adolescentes. Já estamos na lição de número 5, que traz por título: Vamos conhecer a carta de Tiago. Se prepare aí, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia, sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas na lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. Na mesma quinta-feira, só que às 14h estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E também sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 5, na quinta-feira já estreou a lição número 6, pois a lição número 5 está no nosso canal desde a semana passada, tá bom? Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Eu só peço o seguinte: se você gostar, se for útil para você, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele comentário abençoado, pois eu respondo a todos, tá bom? Mas sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 5 dos adolescentes, que traz por título: Vamos conhecer a carta de Tiago. Mas preste atenção, se você é professor da EBD, sempre recomendo que inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final dessa aula, vou deixar algumas sugestões de dinâmica, como fazer e como aplicar essa dinâmica também, tá bom? E caso você queira a dinâmica digitada, preste atenção. No final do vídeo, vou mostrar como fazer a dinâmica. E caso você queira essa dinâmica digitada e também uma explicação desta aula por escrito, basta você acessar o nosso blog. Pegue o endereço aí, coloca no Google www.descomplicandoteologiaebd.com e você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também uma explicação por escrito. O que você vai fazer? Coloque aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia, e o nosso blog vai aparecer. Chegando lá, você procura no menu de adolescentes, porque nós temos materiais de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Então você clica em adolescentes e vai aparecer lá o subsídio teológico e também a dinâmica digitada, tá bom? Só peço o seguinte, irmãos, compartilha por gentileza, deixa seu like aí. Mas também, veja só, você também pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Mas preste atenção, quando você inicia fazendo perguntas, você não pode responder essas perguntas, pois no decorrer da aula, todas essas perguntas serão respondidas. Nesse primeiro momento, você pergunta e a turma participa. Ah, pastor, minha turma é tímida, minha turma não gosta de participar, minha turma não participa de nada da minha aula. Calma, calma, faça as perguntas, vai fazendo a discussão com eles, assim haverá aprendizagem, tá bom? Mas não é interessante você dar as respostas prontas no início da sua aula, como eu dito, no decorrer os alunos terão esse conhecimento, tá bom? Por exemplo, aqui você pode perguntar o seguinte: quem foi esse Tiago? Olha, quem foi Tiago que escreveu a carta aos Tiago? Olha, pergunte também para os seus alunos se ele já ouviu falar que Jesus Cristo teve um irmão chamado Tiago. Olha, será que esse Tiago são perguntas para fazer com seus alunos, viu? Será que esse Tiago é aquele Tiago que sempre estava com Jesus? Deixa os alunos responderem. Se eles conhecem algum versículo do livro de Tiago, que eles possam assim estar citando, falando e explicando um pouquinho. Se você for ver, essas perguntas daqui é para você entender qual o grau de conhecimento que tem seus alunos com relação ao livro de Tiago. Porque hoje vamos estudar um pouco essa epístola, essa história, para quem foi, quando foi e assim por diante. Então, faça as perguntas, espere a resposta dos seus alunos, que podem ser respostas positivas ou negativas, mas os alunos vão estar demonstrando conhecimentos que já têm. Após isso, após a dinâmica, após esse momento de discussão, você agora pode apresentar o título com os seus conhecimentos. Por exemplo, a carta ao Tiago. Irmãos, nós já sabemos que esse Tiago, que escreveu a epístola, foi irmão de Jesus. É isso aí, chamado de meio-irmão de Jesus, já que Jesus Cristo é filho de Maria biologicamente, mas não é filho biológico de José, tá ok? Já esse Tiago é filho de José com Maria,
Por isso que aqui o comentarista coloca como meu irmão de Jesus. Mas calma, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso, tá bom? Professor, você entendeu o que eu fiz? Eu mencionei um pouquinho o que vai ser estudado, mas sem discutir nada, somente para trazer um petisco, para que os alunos possam se sentir motivados e pensantes também com relação ao conteúdo. Faça a mesma coisa com a sua turma, que eu tenho certeza que vai ser bênção pura, sem mistura. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17 ao 22, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Recomendo fazer essa leitura coletiva com seus alunos. Nós precisamos colocar esses adolescentes para ler Bíblia Sagrada. Agora vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo em destaque. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Em outras palavras, não adianta você tão somente ter conhecimento se você não coloca em prática. O verdadeiro cristão vai colocar em prática aquilo que Jesus Cristo ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram. Quem é cristão verdadeiro coloca em prática a palavra de Deus. Te pergunto, você tem colocado? Olha, seus alunos têm colocado? Será que eu tenho colocado? Porque não adianta falar bonito, cantar bonito. Precisa praticar o evangelho. Precisa praticar a vontade de Deus. Até porque só vai morar no céu aqueles que praticam a palavra. Presta atenção. Muitas pessoas no tempo de Jesus tinham conhecimento teológico. Olha, sabiam o que falava na palavra de Deus, mas, no entanto, não praticava. Esses, Jesus Cristo chamou de fariseus. Abra o olho. Agora vamos para a nossa leitura devocional. É aquela leitura de segunda até sábado. Presta atenção para essa informação. Lá no meu Instagram, no endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando Ponta Teologia, todos os dias eu estou colocando um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz e compartilhar com seus alunos. Lá no nosso Instagram, todos os dias tem, referente à leitura diária de segunda até sábado, tá bom? Lá também no nosso Instagram, nós estamos postando toda semana um vídeo chamada para você enviar para os seus alunos para despertar o interesse e também um despertador que é sucesso. Tudo isso aqui, irmãos, são materiais gratuitos para que você possa tirar um print, compartilhar com seus alunos, tá bom? Tem o nosso canal aqui, tem abençoado muitas pessoas. Agora estamos também com o nosso blog, estamos também com o nosso Instagram. Tudo isso para facilitar o seu entendimento enquanto professor. Só peço o seguinte, ore por nós, para que Deus possa nos dar dando graça, saúde, conhecimento cada vez mais. E também toda a nossa equipe que tem nos ajudado nesse trabalho, tá bom? Agora vamos para a nossa hora de aprender, que é o nosso primeiro tópico, onde está escrito: abrindo a carta de Tiago, no item 1, você sabe quem escreveu essa carta? Boa esta pergunta, né? Veja só, o escritor da carta se identifica como Tiago. No Novo Testamento, teremos pelo menos 5 personagens com esse nome: Tiago, o filho Zebedeu, Tiago, o filho de Alfeu, Tiago, o menor, Tiago, pai de Judas, Tiago, meio-irmão do Senhor. Os estudiosos concordam que o autor da carta seja o irmão de Jesus, aquele que era incrédulo. João, capítulo 7, versículo 5. Porém, em algum momento entre o ministério, a morte e a ressurreição do Senhor, Tiago tornou-se um discípulo aplicado e testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Ele se tornou um apóstolo e foi influente líder na igreja em Jerusalém, tendo inclusive uma participação decisiva no concílio. Apesar de fazer parte da família terrena de Jesus, Tiago escolheu o caminho da humildade e do serviço. Ele se apresenta aos seus destinatários como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Seu exemplo deve ser seguido por todos os discípulos de Jesus espalhados entre as nações. Veja um pouquinho a história desse homem chamado Tiago. Tiago é irmão de Jesus. Nós sabemos que aqui é tratado como meu irmão, porque ele é filho de Maria com José. E biologicamente, nós podemos colocar assim, Jesus é somente filho de Maria e não filho de José, tá bom? Por isso que é colocado meio-irmão. Só que nós sabemos muito bem que a família de Jesus, ou seja, outros irmãos de Jesus, salvo engano, foram em torno de 5 irmãos e algumas irmãs. Então, Jesus Cristo teve mais de 6 irmãos. Isso está na Bíblia Sagrada, como referenciado aqui no nosso texto. Mas, no entanto, os irmãos de Jesus não reconheceram Jesus Cristo como o Senhor e Salvador enquanto ele estava com vida. Olha, o comentarista chegou a colocar aqui, ele era incrédulo, não acreditava que Jesus é filho de Deus. Por que isso? Viu Jesus Cristo crescendo, se desenvolvendo, brincando, trabalhando com seu pai.
e não acreditou que aquele Jesus, que era seu irmão, poderia ser o filho de Deus, ou era o filho de Deus. Logo, a família de Jesus era incrédula, não acreditou, não confiou, não deu crédito à sua pregação, à sua palavra. Mas é dito pelos estudiosos que no momento da ressurreição, Tiago e os outros irmãos se convertem a Cristo. Olha, normalmente depois da ressurreição, os irmãos de Jesus se converteram. Dentre eles se destacou Tiago, que é esse daqui que escreveu o livro de Tiago, e também Judas, que escreveu o livro de Judas. Esses dois eram irmãos de Jesus, tá bom? Por que é necessário dar esse destaque? Porque a Bíblia Sagrada menciona muitas das vezes o nome de Tiago. Só que esse Tiago que andava com Jesus, com Pedro e com João, não é o Tiago que escreveu a epístola ao Tiago. Esse Tiago que andava com Jesus, ele foi o primeiro apóstolo a morrer, tá ok? Tiago e Pedro não foram presos. Então, aquele Tiago que morreu era aquele Tiago que andava com Jesus Cristo constantemente. Já esse Tiago que escreveu a epístola era irmão de Jesus, que se converteu possivelmente após a ressurreição. E esse Tiago, que escreveu a epístola, se tornou uma grande liderança em Jerusalém e para a igreja cristã. Tanto que o seu livro tem um grande destaque no Novo Testamento. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o segundo item, para quem a carta foi escrita. Observe. O texto tem como público-alvo todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Esses eram provavelmente judeus cristãos que haviam sido dispersos por causa da perseguição ocorrida em Jerusalém. Entretanto, isso não inclui a possibilidade de gentios convertidos a Jesus Cristo serem considerados e edificados pelo conteúdo dessa carta. O conteúdo da carta aponta para o fato de que os destinatários estavam passando por diversas provações e, aparentemente, eram em sua maioria pobres, a julgar pelas denúncias de discriminação contra os necessitados. Observe, para quem foi escrita essa carta? Possivelmente, presta atenção, possivelmente nessa época daqui que a carta foi escrita, não tinha muitos gentios na igreja ou ainda não estava sendo pregado para eles. Deu para você entender? Os gentios ainda não estavam ingressados na igreja de Cristo, porque os apóstolos estavam ainda pregando muito para os judeus. Os apóstolos estavam pregando muito para os judeus e esquecendo de pregar o evangelho para os gentios. Daí porque Cristo salva Paulo e Paulo começa a pregar agora para os gentios. Mas nesse período que a carta foi escrita, possivelmente existiam poucos gentios que tinham aceitado a Jesus ou praticamente quase nenhum, tá ok? Por isso que essa carta foi direcionada para os judeus messiânicos. Pastor, o que significa judeus messiânicos? São judeus que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, deixam de ser judeus e passam agora a fazer parte da igreja, pois na igreja de Jesus não tem grego, não tem judeu. Tudo agora que está na igreja faz parte da igreja que vai morar no céu, independente da sua nacionalidade, tá bom? Então, Tiago escreve essa carta para fortalecer, para animar esses judeus messiânicos, esses cristãos que são judeus, que estavam passando por provações e perseguição, porque a igreja, porque a igreja passou por diversas perseguições, acusações, dizendo que a igreja estava tumultuando, que o povo de Israel não gostava de cumprir as leis, estava querendo tumultuar o reinado de Roma, estava tentando tumultuar o reinado de Roma, não obedecia às leis de Roma. Por causa disso, houve várias perseguições, tanto que o próprio Paulo recebeu ordem do Sinédrio, no caso, para perseguir e maltratar os cristãos. Porque ser cristão nessa época daqui não tinha valor nenhum não para a sociedade. O povo era oprimido, sofria, perseguia e assim por diante. Então, a carta foi escrita por Tiago, irmão do Senhor, direcionada para os judeus que estavam aceitando a Jesus para fortalecer a sua fé, saber que é necessário passar pelas provações, pelas tribulações, mas tudo isso vai valer a pena, porque no final terá galardão. E diante dessas provas, não pode também cruzar as mãos, pois as obras evidenciam que essas pessoas têm fé ou não. A palavra é forte. Você está entendendo? Então, Tiago escreveu para fortalecer e deixar bastante claro. Não adianta ficar escondido, não. Mesmo na perseguição, nas lutas, nas provações, nós precisamos trabalhar para o Senhor. Porque quem tem fé vai ter coragem de fazer a obra de Deus. Vou deixar aqui uma curiosidade para vocês, viu? É dito que a Epístola ao Tiago teve grande influência dos ensinos de Jesus
e também do livro de Provérbios. Alguns chegam até a falar que o livro de Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Por quê? Assim como o livro de Provérbios do Antigo Testamento tem várias dicas, instruções do que fazer, como fazer. O livro de Tiago, o Epístola de Tiago, tem essa mesma característica. Deixa aqui algumas dicas, alguns conselhos. Por isso, muitos dizem que o livro de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. Você concorda ou você discorda? Isso com relação, irmãos, às dicas, às instruções, tá bom? Agora vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: afinal de contas, por que a carta foi escrita? Observe. Tiago escreve essa carta, possivelmente, depois de se tornar líder da igreja de Jerusalém, entre os anos 44 e 62 depois de Cristo, quando faleceu. É muito provável que ela tenha sido o primeiro escrito do Novo Testamento a ser produzido. Sua finalidade é confortar, fortalecer e orientar seus leitores nas diversas áreas da vida que careciam de cuidado pastoral. Mas, afinal de contas, por que a carta foi escrita? Para fortalecer os cristãos de todas as épocas. Foram direcionados naquele momento para os cristãos judeus que estavam passando por perseguições, por provações, por dificuldades, para fortalecer assim a sua fé. E hoje serve para todos nós, para possamos passar pelas tribulações, pelo sofrimento, firmes e constantes na obra do Senhor, porque a nossa obra tem galardão aqui nesta terra. E veja que esse Tiago, irmão do Senhor, ficou em torno de 20 anos sendo líder da igreja em Jerusalém, que era a principal igreja cristã. Olha, observe, Tiago, irmão do Senhor, se converteu após a ressurreição de Jesus, participou ali do Pentecoste e após isso assume a liderança da igreja em Jerusalém e passa cerca de 20 anos tomando conta, direcionando os trabalhos na obra de Deus. Mas, no entanto, mesmo sendo irmão do Senhor, você não vê ele se exaltando, exigindo nada. Muito pelo contrário, ele se coloca como servo de Deus e servo de Jesus Cristo de Nazaré. Assim também deve ser eu e você. Mais humildade, mais simplicidade nessa vida. Meu Deus do céu, viu? Tá forte, tem vários pontos aqui ainda importantes, viu? Vou aproveitar essa oportunidade e lhe fazer um convite todo especial. Preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. São vários materiais que nós enviamos para os membros do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. Ou se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente aos materiais, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: ouça mais e fale menos, por favor. Observe. Por que será que a maioria de nós é tão apressado em dar opiniões e resistente em receber conselhos? Será que perdemos o interesse pelo ouvir ou estamos sendo treinados apenas na arte de falar? Uma boa comunicação depende necessariamente da maneira como administramos o que ouvimos e o que falamos. Aqui o comentarista questiona o seguinte: por que será que nós gostamos de emitir a nossa opinião, de falar as coisas, de emitir opinião, falar o que pensa, falar o que quer, e não gostamos de receber conselhos? Por que será que gostamos de falar muito e ouvir pouco? E a Bíblia Sagrada, em todos os momentos, sempre está nos ensinando que nós devemos ouvir mais e falar menos. Mas porque na prática nós falamos muito,
falamos mais do que deveríamos e, no entanto, ouvimos pouco. E a nossa relação com o próximo, a nossa relação dentro de casa, com a nossa família, vai depender muito do nosso ouvir. Nós precisamos ouvir mais as coisas para entendermos todas as causas, para não fazermos também injustiça. Pois aquele que age primeiro sem ouvir as partes vai tomar a decisão errada. Por isso, o apóstolo Tiago vai nos recomendar que nós precisamos estar pronto para ouvir e tardio ao falar. Em outras palavras, segura a tua língua, segura a tua fala, pega mais leve, não fala tudo que pensa não, em nome de Jesus. Calma, calma, não vou nem pegar pesado, viu? Porque na próxima lição vamos abordar esse tema, a questão da nossa fala e da nossa língua. Por isso, professor, não passe muito tempo abordando esse tema não, porque a lição número 6 vai tratar exatamente esse tema. Se segura aí. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o primeiro item que traz por título: esteja pronto para ouvir. Observe, a palavra pronto no grego traz a ideia de rápido, veloz, ligeiro. Logo, Tiago estava dizendo que devemos ser rápidos para prestar atenção ao que está sendo dito. Ou seja, precisamos aprender a ouvir atentamente a Deus e ao próximo, a fim de não cometermos injustiça. O fato de termos dois ouvidos e uma boca é pedagógico, pois é um sinal de que devemos ouvir o dobro que falamos. A Bíblia diz que devemos ouvir as instruções de nossos pais. Você tem feito isso? Os pais ou responsáveis são pessoas a quem devemos respeito. Deus colocou sobre eles autoridade para cuidar e instruir seus filhos. Por isso, todo adolescente deve ouvir e obedecer seus pais. Às vezes, você pode ser tentado a esconder alguma verdade da sua família, mas não faça isso. A sua família precisa saber sobre as dificuldades e os desafios que você enfrenta para poder orientar e proteger a você. Esteja prontos para ouvir. Irmãos, a própria palavra no grego, estar pronto significa seja rápido, seja ligeiro. Em outras palavras, você precisa estar sempre atento àquilo que está sendo dito. Você pode até não gostar, pode até não concordar, mas você, enquanto bom cristão, vai prestar atenção para só depois tirar um juízo. Se está certo, se está errado, se você concorda ou você discorda. Mas primeiro é interessante você ouvir. Tem pessoas que já emitem opinião sem antes ter ouvido todo o processo e acaba escolhendo o errado e tomando decisões erradas que vão prejudicar a sua vida, seu relacionamento e sua família. O próprio comentarista colocou aqui, a Bíblia diz que devemos ouvir instruções dos nossos pais. E tem muitos adolescentes, converse isso com eles, tem muitos adolescentes desobedecendo seus pais para obedecer seus amigos, para obedecer as pessoas famosas. E nós, enquanto cristãos, precisamos orientar a nossa família, orientar os nossos adolescentes, orientar os nossos alunos a obedecer à vontade do Senhor. E a vontade de Deus é que os pais sejam respeitados, que os pais sejam ouvidos, pois são pessoas que vão estar nos ajudando. Como é que um pai vai estar ajudando o adolescente se o adolescente não conversa com o pai e não obedece? E a instrução bíblica é obediência em todos os momentos, em todas as épocas. Você pode até não gostar e não concordar, mas a obediência é um princípio cristão. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: demore para falar. Essa expressão vem do grego, cujo significado é lento. Tiago está nos dizendo que nós não devemos ser precipitados nas palavras, refletir antes de falar, é a lição a ser aprendida. Afinal de contas, quando falamos antes de pensar, de ouvir ou de orar, normalmente nos arrependemos e, na maioria das vezes, as consequências são desagradáveis. Como servos de Deus, somos chamados a usar nossa fala, buscando a edificação do nosso próximo, sem nos esquecer de que aquele que toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas fala demais, destrói a si mesmo. Provérbios capítulo 3, versículo 3. Vivemos em uma sociedade onde todos têm pressa de emitir uma opinião ou posicionamento, mas falar sem pensar pode nos conduzir a uma postura injusta com nossos amigos e com a nossa família. Nossas palavras, quando mal escolhidas, podem machucar outras pessoas. E nós temos a responsabilidade diante de Deus por tudo o que dizemos e pela forma como falamos. Por isso, precisamos dar atenção ao conselho do apóstolo para aprender a pensar um pouco antes de falar. Além disso, sempre que precisamos nos expressar, devemos procurar por uma abordagem respeitosa.
Irmãos, entenda o seguinte, professores. Eu acho que a grande intenção dessa revista é colocar nos adolescentes esse respeito, essa postura, para que a tomada de decisões jamais seja precipitada. É por isso que precisa ser muito ensinado, orientado. E você, enquanto professor, você tem essa missão, essa responsabilidade de cuidar, de orientar os seus adolescentes a estar obedecendo a voz do Senhor, obedecendo os seus pais, obedecendo a liderança. Uma das grandes dificuldades hoje de ser pastor, de estar ministrando, é exatamente isso. As pessoas perderam o respeito, as pessoas já querem emitir sua opinião, já querem falar aquilo que pensa, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, sem estar respeitando a liderança, respeitando os pais. E tudo isso, toda essa precipitação causa prejuízos na sua vida familiar, na sua vida emocional, na sua vida profissional. E nós, enquanto cristãos, e você também, enquanto professor, precisa trazer essa cautela, esse respeito, essa moral com os seus adolescentes, para que eles possam aprender da forma correta. Pastor, qual a forma correta, pastor? É falar menos e ouvir mais. Principalmente eles que são adolescentes, que estão se desenvolvendo, estão aprendendo agora as coisas. Precisa ouvir mais conselhos, mas é claro, conselho de pessoas que têm algo para ensinar. Conselho de pessoas que têm a Deus, para que a palavra do Senhor possa ser impregnada no seu pensamento, para que a palavra de Deus seja impregnada no seu coração. Sem falar que quando nos precipitamos, acaba trazendo prejuízos. E muitos desses prejuízos são irreparáveis. Por isso, tome cuidado, vigia. A vigilância faz bem para todo mundo. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o terceiro item, que traz por título: demore para ficar com raiva. Meu Deus do céu! Será que seus adolescentes têm seguido esse conselho? Deixa aqui nos comentários, viu? Veja só. A palavra raiva vem do grego e significa ira, indignação, raiva exibida em punição. O interesse do irmão de Jesus é nos ensinar que não devemos hospedar a ira em nossos corações, pois normalmente ela é desgovernada, pecaminosa e destruidora. A ira é obra da carne e pode provocar reações terríveis àqueles que por ela são dominados. Não é por acaso que ele diz: a raiva humana não produz o que Deus aprova. Em outras palavras, devemos fazer de tudo, ouvir mais, falar menos e não permitir que a ira possa dominar o nosso pensamento, que a ira possa dominar o nosso coração, que a ira possa sair do nosso controle. Por que isso? Existem situações, irmãos, que só o sangue de Jesus. Tem certas situações na nossa vida que, se nós não dominarmos, não tomar conta, acabamos tomando atitudes precipitadas. E essas decisões precipitadas vão ter consequência para a vida toda. O irmão de Jesus está aqui aconselhando que nós não podemos deixar, que deve ser evitado todo tipo de ira. Porque a reação das pessoas que está com ira normalmente vai trazer destruição e prejuízos. Por isso que eu disse aqui anteriormente que o livro de Tiago é colocado como livro de provérbios no Novo Testamento, porque vai trazer vários conselhos, ensinamentos do dia a dia, que quando são colocados em prática, faz toda a diferença. Por isso, converse com seus adolescentes, por gentileza, a questão do comportamento, da atitude, se já passaram por algum momento de raiva, e qual foi a sua postura, qual foi o seu posicionamento, tiveram o autocontrole, porque isso aqui também tem a ver com autocontrole. Tenho dito, tem situações que nos tira do sério, mas enquanto cristão precisamos ter prudência, sabedoria, pedir que o Espírito Santo de Deus possa aplicar em nós o seu amor, possa aplicar em nós a sua paz, pode aplicar em nós a temperança. Precisamos ter sobriedade, precisamos ter compromisso, responsabilidade com a obra do Senhor. E os adolescentes já devem ser ensinados nisso, porque futuramente serão os pastores, liderando departamento, professores da EBD, e precisa haver esse autocontrole para que não venha tomar decisões precipitadas que poderão prejudicar a sua vida, a sua família em todas as áreas. Estou lhe falando, viu? O alimento aqui está forte, viu? Quer saber o seguinte? Está gostando? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Vamos para o nosso terceiro tópico. Mas já vou aproveitar a oportunidade de lhe fazer um convite todo especial. Presta atenção. Lançamos agora a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Se tiver interesse em estudar conosco em nosso curso, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Está passando aqui agora, viu? Ou também entrar na descrição desse vídeo. Assim, você vai entrar no nosso grupo referente ao curso para professores,
E preste atenção, quem está no nosso grupo tem uma promoção especial. Se eu fosse você, eu estudava no curso para professores da Escola Bíblica Dominical do canal Descomplicando a Teologia. Vem estudar conosco. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos ao nosso terceiro tópico, que traz por título: Jamais despreze alguém. Preste atenção. O texto de Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13, é uma das declarações mais contundentes sobre o combate à discriminação social na Bíblia. Nela, o pastor de Jerusalém é categórico ao dizer que quem crer em Jesus não pode tratar as pessoas de forma diferente por causa da aparência física ou da condição financeira. A fim de revelar tamanha incoerência e gravidade, Tiago dá vida ao seu argumento, utilizando como, por exemplo, uma visita de dois homens à reunião da congregação, um rico com anéis de ouro e bem vestido, e um pobre vestindo roupas velhas, os quais, ao serem abordados, são tratados de maneiras diferentes. O homem rico é favorecido, recebe um tratamento honroso e o pobre é desprezado. Tal prática não é aceitável entre os cristãos. De acordo com o autor, quem pratica a acepção de pessoas não vive de fato uma vida de piedade, mas uma farsa religiosa. Desprezar e discriminar alguém por sua cor, nacionalidade, condição econômica, estado de saúde ou até idade é errado e isso é pecado. Agir com favoritismo ou acepção de pessoas são atitudes incompatíveis com a fé em Cristo. O mestre nunca julgou pessoas por causa da cor da pele, posição social ou aparência física. Pelo contrário, ele nos ensinou que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratado e amá-los como nós mesmos. Mateus capítulo 22, versículo 39, Tiago capítulo 2, versículo de número 8. Veja só, o irmão de Jesus vai tratar aqui agora a questão da acepção de pessoas, quando muitas das vezes isso acontece em nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério. Quantas das vezes você já presenciou uma pessoa bem vestida, uma pessoa rica sendo bem tratada, tem um lugar de destaque, enquanto a pessoa pobre é desprezada e rejeitada? Creio que você já viu isso acontecer várias vezes. Agora te pergunto, e na sua igreja? E na sua congregação? Qual o tratamento que acontece nessa situação? Pergunto mais ainda, e na sua casa? E você, qual o comportamento que esse rico teria e também o pobre? Tiago chama a atenção que a acepção de pessoa é pecado. Presta atenção, se é pecado, tem muitas pessoas que não vão morar no céu por causa desse tipo de atitude, desprezar o pobre, rejeitar as pessoas que mais precisam. Olha, as pessoas que mais precisam de atenção, de cuidado, são as pessoas carentes. Mas existe uma tendência em nosso coração e nosso pensamento em desprezar essas pessoas, porque não pode nos dar nada, não pode nos ofertar nada. E é por isso que muitas das vezes são deixadas de lado. Mas Tiago recomenda dizer o seguinte, que jamais devemos fazer acepção de pessoas, desprezar alguém por causa da sua cor, da sua posição, do seu conhecimento, da sua saúde, da sua idade. Muito pelo contrário, o cristão, irmãos, tem uma... Preste atenção aqui agora, viu? O cristão tem o amor de Deus dentro do seu coração. E o nosso comportamento, a nossa atitude, tem que ser semelhante ao comportamento, à atitude de Jesus. Não é à toa que nós somos chamados de cristãos. Essa palavra, no grego de cristãos, remete também pequenos cristos. Logo, o nosso comportamento tem que ser semelhante. Devemos fazer de tudo para imitar o posicionamento de Jesus. Quando você for tomar qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de pensamento, de atitude com relação a uma pessoa mais rica, uma pessoa mais pobre, pergunta o seguinte: o que Jesus Cristo faria nessa situação? Olha, como seria o comportamento de Jesus? O que Jesus falaria? Qual seria o conselho de Jesus? E tenta fazer a mesma coisa. Assim, você estará agradando a Deus e não estará cometendo pecados. E nós sabemos que isso acontece muito nas nossas igrejas e deve ser evitado a todo custo. Mas, pastor, nós conhecemos a Bíblia, nós temos o amor de Deus. Mas por que isso acontece? Porque é um sentimento humano. Olha, é uma posição humana. O ser humano, normalmente inclinado para o mal, inclinado pelo pecado, sempre tem essa tendência. Mas eu estou falando para cristãos, pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, estão passando, claro, por um momento de santificação, de libertação. E já estão aprendendo agora, os adolescentes, a jamais ter esse comportamento. Por quê, pastor? Porque é pecado. E nós devemos fugir do pecado e se aproximar de Cristo cada vez mais. Meu Deus do céu, viu?
Peguei pesado nada. Eu sei que vocês gostam, façam essa discussão com seus alunos. Irmãos, é interessante você mostrar na prática o que deve ser feito, o comportamento, a atitude, para que os adolescentes sejam orientados. E você, como professor, tem esse papel de trazer essa orientação, exortar, ensinar o comportamento e atitudes dos adolescentes, tá bom? Quer saber o seguinte? Tá gostando até agora, mas não se inscreveu no canal, não deixou seu like, não fez comentário nenhum. Assim você não me ajuda, né? Se inscreveu agora, Deus te abençoe cada vez mais. Mas sem demora, chega o momento da nossa conclusão. Lembrando que, após a conclusão, vou deixar também a nossa dinâmica, que está sensacional, vai facilitar o entendimento e a aprendizagem da sua turma, tá bom? Vamos para a nossa conclusão. Como cristãos, devemos aprender a ouvir atentamente e falar respeitosamente com os nossos semelhantes. É nosso papel amá-los como a nós mesmos. Nosso comportamento precisa confirmar nossa fé em Cristo. A forma como falamos, como tratamos o próximo, deve confirmar o nosso testemunho. Irmãos, o crente é crente até dormindo. Meu Deus, o crente é fiel a Cristo até dormindo. Onde quer que esteja, nesse sentido, viu? Onde quer que esteja, o nosso comportamento e atitude tem que ser de cristão. Nós não podemos ser cristão apenas na igreja. Não podemos ser cristão apenas quando nós estamos com o microfone. Não devemos somente ser cristão quando estamos na rede. Nós precisamos ser cristão em todos os momentos, em todas as épocas. Mas não é cantando bonito, não é pregando bonito. É no comportamento, é na atitude, é no nosso trabalhar, é no nosso falar, é nas nossas atitudes, é no nosso comportamento. Pois constantemente somos julgados, constantemente somos observados acerca da nossa postura e comportamento. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude cada vez mais a ter uma vida santificada e dedicada na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quer saber o seguinte? Gostou dessa aula? Vá aplicar o conteúdo? Por gentileza, irmão, se inscreva, participa. E já vou dizendo, viu? Não terminou agora não, pois chegou o momento da nossa dinâmica. Espero que você goste da nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 5, que traz por título: Vamos conhecer a carta de Tiago. Se prepare, pois o alimento está forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E ainda, com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 5, na quinta-feira já estreou a lição número 6, pois a lição número 5 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você, que é professor, possa estudar com antecedência. O que é que você faz? Vai em nosso canal e perto em vídeos ou em playlist. E assim você poderá assistir todos os vídeos relacionados à revista dos adolescentes, dos jovens, pré-adolescentes e assim por diante, tá bom? Por isso que postamos sempre com a semana de antecedência, para que você possa estudar antecipadamente, tá bom? Mas sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição número 5, dos adolescentes, que traz por título: Vamos conhecer a carta de Tiago. Veja só, nós já aprendemos que esse Tiago, que escreveu a carta, é o irmão do Senhor, e não aquele que sempre andava com Jesus. Pois também já estudamos que os irmãos de Jesus só se converteram a ele depois da sua ressurreição, tá bom? E aqui no início dessa lição, o comentarista colocou assim: vamos abrir a carta de Tiago. E exatamente esse é o tema da nossa lição. Vamos abrir a carta de Tiago. Vamos estudar um pouquinho a carta de Tiago, porque a nossa intenção é formar grandes pregadores, professores da sua classe, tá bom? Para essa atividade, ou essa dinâmica, você vai precisar fazer o seguinte: pega uma caixa bem bonita, organizada, vai precisar. Ou se você não conseguir uma caixa, pega um envelope bonito, organizado, enfeita, deixa daquele jeito que só você sabe fazer, tá bom? Uma caixa, um envelope bem bonito, organizado. Você também vai precisar pegar
alguns versículos conhecidos da carta de Tiago. Olha, tem muitos versículos conhecidos. Eu disse no meu vídeo aula que a carta de Tiago refere-se ao livro de Provérbios. Algumas pessoas chegam até a dizer que é o livro de Provérbios do Novo Testamento, isto é, a Epístola de Tiago, porque trata muito de conselhos, de sabedoria, assim também como o livro de Provérbios. Por isso, vamos aprender agora algumas dicas, algumas informações, alguns conselhos da carta de Tiago. O que você vai fazer? Pegar alguns versículos. Se você quiser essa dinâmica digitada, presta atenção aqui agora, a informação é interessante. Se você precisar dessa dinâmica digitada, com todos os versículos já destacados, e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog. Pega o endereço aí, www.descomplicandotologiaebd.com, ou na verdade, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia, que já vai estar aparecendo no nosso blog. Quando você entrar no nosso blog, você clica lá na aba, no menu de adolescentes, e lá vai estar o subsídio teológico da lição 5 e também a dinâmica digitada, tá bom? Porque você vai precisar pegar todos os versículos destacados. Lembrando que vocês vão precisar levar para a sala de aula uma caixa bonita, organizada. Se não conseguir a caixa, pode ser um envelope, porque você vai estar colocando esses versículos em destaque dentro do envelope ou dentro da caixa. Os versículos em destaque são: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Também destaco: aproxime-se de Deus e ele aproximará de vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Portanto, submeta-se a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Estejam prontos para ouvir, tardio a falar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Também destaquei aqui: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Destaca aqui ainda: portanto, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Meus amados irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faço diferença entre pessoas. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Destaco ainda: ame o seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente. Tiago, capítulo 2, versículo 8. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé poderá salvá-lo? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Destaco ainda: portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Você está entendendo? Aqui são alguns versículos em destaque do livro de Tiago. Você vai pegar esses versículos, colocar em um pedaço de papel, em uma tira, e colocar dentro da caixa ou dentro do envelope. Mas preste atenção, o que é que você vai fazer? Quando chegar na sua sala de aula, já com a caixa ou envelope, dentro dessa caixa com esses versículos do livro de Tiago, você vai informar o seguinte: veja só, aqui dentro dessa caixa tem alguns versículos importantes ou conhecidos do livro de Tiago. E vocês vão precisar fazer o seguinte: vou chamar de um em um, e vocês vão precisar escolher um aluno para explicar esse versículo. Vocês não vão explicar. Quem vir cá na frente não vai explicar. Vai ler o versículo e outro aluno vai ter que explicar. Tá bom? Vejamos, por exemplo, né? João, faz favor. Por gentileza, quem você escolhe para explicar o versículo que você vai estar pegando? Ah, escolha a irmã Camila. Pronto, irmã Camila vai responder. Irmã Camila vai explicar o versículo. Por gentileza, aí você dá a caixa, ele vai pegar a caixa, tirar o versículo, fazer a leitura e vai pedir: irmã Camila, explica aí, por favor. A irmã Camila vai estar explicando aquilo que entendeu do versículo. E depois disso, cada um senta. E agora você dá seguimento da seguinte maneira: já que Camila explicou, agora é a vez dela escolher um outro aluno para estar explicando também o versículo. Aí você pergunta: irmã Camila, você escolhe quem para explicar o versículo que você vai pegar? Ah, irmão Francisco. Pronto, por gentileza. A irmã Camila vai pegar o versículo, ela faz a leitura, e irmão Francisco que vai ter que explicar o que for que ele entendeu. Tá bom?